Rádio. Novelo. Novelo. Hoje a conversa é com a crítica literária e professora de literatura da Federal de Minas Gerais, Lígia Gonçalves Diniz. Ela escreveu um livro chamado O Homem Não Existe: Masculinidade, Desejo e Ficção. Eu li e fiquei intrigada. O livro abriu várias caixinhas na minha cabeça, por isso eu quis conversar com ela. É um papo sobre como ler ficção nos forma como pessoas e também sobre como ler autores homens nos forma como mulheres, para o bem e para o mal. A gente concorda em alguns pontos, discorda em vários outros e eu saí da conversa diferente do que entrei. E isso, para mim, é o melhor tipo de conversa. A gente fala de Philip Roth, de Hemingway, de Kerouac, de D.H. Lawrence, de Nabokov e até de Ésquilo, de Homero e outros classicões que a Lígia chama dos seus hominhos. E a gente fala também, claro, das irmãs Brontë, grandes criadoras de hominhos ficcionais. Você gosta de treta, né? Não dá pra ver que você é uma pessoa que gosta de treta, né? As pessoas falam isso, aí as minhas amigas falam, você é tão corajosa, mas eu acho que nem eu gosto de treta, nem eu sou corajosa. Eu acho que eu sou meio boba mesmo, assim. Como assim? E eu vou falando as coisas que eu tô pensando sem me dar conta do risco de treta que elas têm. Enfim, tirando algumas exceções que eu sabia a treta em que eu tava me metendo, mas não especificamente com o livro. Eu acho que eu sou empolgada. Eu me empolgo com os assuntos e vou me envolvendo com eles sem pensar muito se eles vão, de fato, me causar encrencas. Depois as encrencas chegam e eu falo, de fato, tinha uma encrenca encomendada aí. Assim que eu abri o livro, depois você me explica o título. O título do livro é O Homem Não Existe: Masculinidade, Desejo e Ficção. Aí depois você explica pra gente. Mas assim que eu abri o livro, a primeira coisa que eu vi foi você falando do Philip Roth. E aí eu abri o livro e falei, caceta, lá vai ela querer me obrigar a ler Philip Roth, eu já li, já deu, não quero mais saber desse homem. E agora eu tenho 380 páginas, será que ela vai ficar falando de Philip Roth, querendo me obrigar a ler durante 380 páginas, o que eu faço? Aí eu comecei a ler, enfim, o livro não é isso, obviamente, né? Mas é um pouco isso, né? Então você fala que você acha que as mulheres devem ler Philip Roth e Hemingway e D.H. Lawrence e Kerouac. Eu juro que quando chegou o Kerouac eu falei, opa, uau, Lobo Antunes, enfim, tem vários, né? Graciliano, também tem os brasileiros também. Então, não é bem isso, né? Não é um livro para me obrigar a ler Philip Roth, mas o que é então? Por que você escreveu esse livro e o que se queria com isso? Eu acho que não é exatamente que as mulheres, ou os homens, ou pessoas de outros gêneros devam ler Hemingway, ou Roth, ou Graciliano. Eu acho que elas não devem não ler, né? Eu acho que essa dupla negativa é sempre um pouco cri-cri de entender, mas nesse caso é especificamente isso. Não devem, de partida, desistir de ler alguma coisa porque ouviram falar alguma coisa sobre o autor ou sobre a obra, no sentido de serem machistas ou coisas ainda mais problemáticas, racistas, apologéticas de qualquer violência que seja. No final das contas, eu acho que o livro, meu livro, né, é uma defesa da ficção, né, do romance ficcional, da narrativa ficcional, como um tipo de leitura que permite a gente pensar coisas que a gente não pensaria de outra maneira e pensar coisas de um modo que a gente não pensa lendo outras coisas. O que eu quero dizer com isso? Ficar naquele espaço mental do isso aqui não aconteceu nem deixou de acontecer, isso aqui não é verdade nem deixa de ser verdade. É um ambiente de teste, um ambiente de possibilidades. O que o Roth me permitiu como leitora testar? Testar no sentido de experimentar. Bom, primeira coisa, ser um homem machista, ser um homem misógino do século XX. De que outra maneira eu poderia experimentar esse tipo de masculinidade muito, muito específica, essa masculinidade intelectual, ocidental do século XX? Bom, uma possibilidade seria conviver com um homem assim, prefiro não. Outra possibilidade seria ler a respeito desses homens, o que de alguma maneira reforçaria coisas que eu já sei, me daria mais substância para críticas que eu pudesse ter em relação a esse tipo de masculinidade, ou eu poderia entrar na cabeça do inimigo, né, por assim dizer. Que eu acho que só a ficção permite a gente fazer, sem correr grandes perigos.
né? Não acho que não seja perigoso, acho que tem um perigo, sim. Isso é uma frase que eu repito mais de uma vez no livro, uma amiga minha sempre fala, nossa, você fica me dizendo para ler literatura, mas literatura é um troço muito perigoso. E eu falo, não, realmente é um troço muito perigoso. A gente, de repente, começa a sentir coisas que a gente nem sabia que a gente podia sentir, ou mudar de opinião, ou perceber coisas horríveis sobre a gente, ou coisas horríveis sobre os outros, ou coisas maravilhosas também, claro. Então, eu acho que a gente perde muito se a gente deixa de ler certos homens, porque eles representam certos padrões de masculinidade que a gente está tentando derrubar. Porque justamente, se a gente está tentando derrubar, a gente precisa entender da melhor forma possível o que é isso que está acontecendo. E entender da melhor forma possível significa que às vezes a gente entende que tem certas coisas ali que são sedutoras, com as quais a gente também se relaciona de uma maneira mais íntima e mais gostosa, né? E a gente tem que lidar com isso. Vai parecer que eu tô pegando no pé do Roth, não é, tá? Eu poderia usar qualquer outro aqui como exemplo, enfim, o Hemingway, enfim. O meu problema com o Roth é que, ao contrário de você, isso me espantou no teu livro, sabe? Quando eu fui ler, eu falei, gente, olha que engraçado, ela tem uma experiência de leitura completamente diferente da minha. Mas no caso do Roth, eu não consigo me identificar com os personagens masculinos, eu me identifico com as personagens femininas, que são humilhadas, desprezadas, que estão lá para isso, ou como um dispositivo narrativo, de enredo mesmo, para fazer alguma coisa acontecer na vida do protagonista, ou que estão lá para demonstrar que a mulher não presta, basicamente, que veio ao mundo para destruir a vida do cara. E isso me incomoda, entendeu? Ao contrário de você, que consegue entrar no corpo, inclusive, do Nathan Zuckerberg, dos outros personagens masculinos dele, que basicamente são um só, em todos os livros, né? Muda o nome, mas é a mesma pessoa. Eu fico de fora. E eu concordo que ele é um grande escritor, por isso eu li vários livros dele, mas vai me dando uma gastura. Essa minha reação de me identificar com as personagens femininas é uma reação menos comum, se acho que a maioria das mulheres que leem, essas pessoas conseguem entrar no corpo do personagem masculino quando é um bom escritor? Acho que a gente pode tentar pensar em 2 tipos de leitura, né? Uma leitura em que a gente mantenha um certo distanciamento em relação à narrativa, em relação aos personagens, sobretudo aos personagens que guiam a narrativa, que eu acho que talvez seja a forma mais comum que a gente encontra, é a forma que a gente aprende na escola, o que o autor está querendo dizer com esse romance, qual é a principal tese do romance, esse romance é uma alegoria do quê? Essa forma muito intelectualizada, muito racional de ler um romance, ela não é errada de modo algum, é só uma das formas mais comuns e talvez mais celebradas até, né, de ler um romance. E uma outra forma, que é uma forma mais empática, que é uma forma de te entregar à imaginação, que é uma forma que toca aquilo que eu falei do perigo, que às vezes a gente se vê se identificando com um assassino, né, com um machista, com um racista, ou um personagem fraco, com um personagem burro, você fala, nossa, né, eu tô me identificando com esse personagem e eu desprezo. Que seria essa forma, então, que eu tô chamando de mais imaginativa, mais essa ideia que eu defendo muito, né, de emprestar a imaginação para os personagens e tal. Numa leitura complexa, a leitura que eu, como crítica, ou como leitora, como professora, sobretudo, eu acho, tento fazer e tento convidar os alunos a fazer, eu tento, né, dar uma dosada entre essas 2 formas, né? Enfim, você se entrega, mas você sempre sabe que você tem que, às vezes, dar aquele passo para trás e desconfiar do que você está tirando daquela leitura. Talvez a gente esteja aqui, né, falando desse conflito entre essas 2 leituras. E também, né, eu acho que tem uma coisa, de diferentes romances, diferentes narrativas, diferentes, poemas, nem se fala, demandam da gente diferentes posições, diferentes atitudes, diferentes disposições. E diferentes horas na vida, diferentes momentos que a gente está vivendo. Isso é muito importante, né? Isso faz muita diferença. Diferentes idades, inclusive. Né? Eu lembro que quando eu era mais, sei lá, quando eu entrei na faculdade, eu queria ser a leitora mais inteligente do mundo. Então eu desconfiava de tudo que estava sendo colocado na minha frente. Tinha uma leitura muito mais racionalizada, ou pelo menos eu achava que era, né? Claro que eu era boba que só. O que eu quero dizer é assim, existem
milhões de combinações e recombinações que a gente pode fazer entre essas diferentes atitudes e disposições de leitura que a gente tem diante de um romance. Mas, enfim, existem alguns romances do Roth que, de fato, assim, já abre o livro e você já consegue identificar muito bem qual é a posição que essas personagens femininas vão ocupar, te joga de um modo que você já não consiga empatizar com o personagem. E quando eu digo você, eu digo a gente, nós mulheres, né, feministas de alguma forma, né. Mas em outros romances, o caso que eu me detenho mais longamente, né, no meu livro é o do Avesso da Vida, dos anos 80, que é dessa saga Zuckerberg, né, que são vários romances com esse mesmo personagem, que a gente é apresentado para um personagem que se coloca já numa posição fragilizada. Eu nem tinha parado para pensar nisso tão cuidadosamente, pensando agora a partir da sua pergunta. De fato, ele é muito diferente dos outros romances do Roth nesse sentido, e eu acho que ele me captura a imaginação por aí. Me captura a imaginação de um jeito sedutor e insidioso. A gente vai ser apresentado esse personagem que vai ter diversas posições que vão ser misóginas, extremamente preocupadas ali com a importância da potência sexual, da impotência, etc. Mas você entra no livro por esse sujeito que está impotente. Mas eu acho que com isso ele traz a gente... Deixa eu entender esse cara. Com isso a gente acaba compartilhando coisas que de outro modo a gente não compartilharia, que a gente não compartilha com outros personagens do Roth em outros livros, em que a gente entra já sabendo que esse sujeito vai se colocar em relação às mulheres de uma maneira mais brutal, ou mais, sei lá. Agora, o Complexo de Portnoy, eu li jovem e reli, mas eu gostei tanto de reler, porque o que fica no final é uma representação literária de um personagem tão fraco, mesquinho, pequeno, né? Frágil mesmo, vulnerável. Então é como se, na verdade, o machismo dele tornasse ele ainda mais vulnerável, mais fraco, menorzinho. Mas as mulheres penam, né? Penam. Por causa dessas penam. fraqueza, entre aspas, não, né? Assim, sem dúvida. Mas eu acho que o problema está todo aí. Fraqueza não é desculpa para violência, para desprezo, para misoginia de um modo geral, né? De modo nenhum, mas eu acho que o que eu estou tentando dizer é que justamente entender o modo como os homens lidam com essas vulnerabilidades é algo muito importante para a gente entender justamente como eles transformam a vulnerabilidade em exercícios de violência, né? Isso, na verdade, se volta contra as mulheres, em todos esses casos. Exatamente. Né? Você pode até dizer, coitadinho, ele era muito infeliz, teve uma infância assim assada, ele é inseguro, por isso que ele violentou ela. Ele era inseguro, por isso que ele bateu. Ele era inseguro, por isso que ele desprezou e tratou daquele jeito. Mas você estava falando dessa coisa da empatia. Enfim, o Roth, o Updike, essa gente toda, são pessoas que eu li mais jovem. O último livro dele que eu li foi Na Marca Humana, justamente. E foi o livro que na minha cabeça falou, acabou, chega. Não tem porquê, tô lendo esse homem há muito tempo, já tá bom. Além do que, tem muito boxe. Páginas e páginas e páginas falando de boxe, que não me interessa a mínima, então aquilo também já me deu uma falta de paciência. Mas foi o último que eu li dele e não tenho a menor intenção de ler. Mas eu entendo o que você quer dizer, de que as pessoas não deveriam descartar totalmente todos esses escritores, que são grandes escritores. Mas não me parece que eles estejam sendo descartados. Eu não sei, porque eu não dou aula, eu não lido, assim. Então, talvez essa seja uma experiência sua na universidade, né? Mas, enfim, tanto o Philip Roth quanto todos os outros, que eu tô... que coitado do Roth, eu tô pegando só no pé dele, mas ele tem tanta companhia. Mas o D.H. Lawrence, enfim, todos, eu quero Kerouac, todos esses, o Hemingway também, todos esses continuam sendo muito lidos, muito estudados. Seus livros continuam sendo transformados em séries, em filmes, adaptados para tudo quanto é coisa. Teve uma adaptação do Amante de Lady Chatterley há pouco tempo, uma série, aliás, muito bem feita. Então, a impressão que eu tenho é que o teu livro é uma defesa desses escritores todos, mas por que defendê-los? Eles estão sendo atacados? Eu não vejo exatamente como uma defesa, né? Eu li um livro muito mais sobre a minha trajetória de leitura, que eu descobri depois com a repercussão dele, com a resposta de leitores, com a resposta de amigos, mas também de leitores desconhecidos, que é uma trajetória de leitura compartilhada com outras pessoas, né? Minha ideia era muito mais entender de que forma a trajetória de leitura de uma mulher, enfim, intelectual, nascida
na segunda metade do século XX, que recebeu uma educação ainda muito calcada naquela ideia de ideias universais, né, que na verdade masculinas, brancas, ocidentais, etc. Enfim, entender de que maneira aquilo me informou e me formou como mulher no mundo masculino. Que trapaças eu vivi e que estratégias de sobrevivência também eu fui, sem querer, desenvolvendo, né? Então, assim, nunca pensei no livro como uma defesa da literatura escrita por homens. Eu acho que uma boa narrativa pode trazer esses elementos de virilidade, esses elementos de virilidade / vulnerabilidade do homem, sem fazer com que a gente termine o conto com muita certeza do que ele está propondo pra gente. E eu acho que isso é o que é o mais interessante, né? A gente terminar uma narrativa pensando, cara, não entendi muito bem o que ele tá me dizendo. Isso é bom aqui, porque você vai sair pensando, né? Não entendi muito bem, tô querendo entender. Exatamente. Então, não acho que a gente precisa defender esses autores. Por 2 motivos. Um, como você disse, eles continuam sendo lidos. Na academia, certamente, muito menos. Mas muito menos do que? Muito menos do que 20 anos atrás. Sim. É um pouco natural, né? São poucos escritores que duram, sei lá, 100 anos, vão ser estudados. Quanta gente que escreveu há 100 anos atrás que ainda está sendo estudada agora? O mesmo há 20, 30 anos atrás. Tem modas, vão sendo suplantados, aparecem outras coisas interessantes, né? Então, nesse ponto, não é tão espantoso, né? Não é espantoso e é maravilhoso. Eu sou a pessoa... Enriquece, né, o cânone. Eu sou a pessoa que chega alguém para falar, quero estudar Machado de Assis, eu falo, maravilhoso, amo Machado de Assis, mas, poxa, né? Você tem alguma coisa de novo, realmente, para dizer sobre o Machado de Assis? Porque na academia a gente precisa dizer alguma coisa minimamente nova. 2, poxa, tanta coisa nova. Eu não gosto muito, aliás, eu detesto, né, a ideia de a gente pensar a literatura em termos de representabilidade, no sentido de, já demos muito espaço para homens brancos, agora vamos dar espaço para mulheres negras ou para a população trans ou para quem quer que seja. A sociologia que faça isso, no sentido de pensar e dar voz para pessoas que não tiveram voz até agora. O que é legal de pensar na literatura é o que essas vozes que não foram representadas até agora podem trazer de novo para a literatura. E isso é maravilhoso, porque quando você coloca uma personagem trans, as possibilidades de linguagem que se abrem aí são inúmeras. Quando você coloca a voz de uma mulher negra, é isso que enriquece a literatura, não só a experiência que essas pessoas trazem, né? Porque as experiências que essas pessoas trazem, elas podem trazer para um podcast, né? Para a política, para a sociologia. Para a sociologia, para uma narrativa de não ficção, para memórias, etc. Né? Então eu não acho que esses homens precisam ser defendidos por vários motivos. Um, se eles forem esquecidos, paciência, outras coisas que venham. Porque eu acho que eles próprios se defendem com a qualidade da literatura deles, quando há qualidade, né? Outros vão se perdendo, porque justamente... E vão se perdendo mesmo, a gente nem vai lembrar deles aqui, porque em algum momento, né? Sei lá, por exemplo, Norman Mailer, quem lê? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, ninguém, acabou. Ou o próprio Updike. Né? Ou o próprio Updike, é verdade. E a terceira questão sobre não querer defender, não era essa a proposta do livro, né? A proposta do livro era entender de que maneira aquilo me formou. A gente volta já. Nessa segunda parte, a gente fala do desejo feminino e de como ele é, ou deixa de ser, retratado na ficção masculina. É uma proposta de inverter a lente, de ler esses hominhos de maneira crítica, sem deixar de aproveitar o que eles têm a nos dizer, mas aos poucos deixando eles para trás, superando esse cânone e abrindo espaço para muitas outras vozes e pontos de vista. A gente está falando muito de homem, mas vamos ser justas e vamos falar de mulher também, né? Porque você fala um pouquinho, muito brevemente, do Morro dos Ventos Uivantes, enfim. E aí tem sempre aquela coisa, né? Quem é do time Charlotte Brontë, quem é do time Emily Brontë. Pelo que eu entendi, você é do time Emily Brontë total, né? Eu sou do time Charlotte. Eu li as duas quando eu era muito menina, adolescente. É o tipo de livro que você lê na adolescência, você fica muito impressionada e tal. E são mulheres escritoras. Mas a verdade é que esse tipo de livro, principalmente se a gente lê jovem,
eles treinam a gente para romantizar a violência do homem. Eles treinam a gente para achar que esses são os homens maravilhosos, né? São livros de homens muito violentos, todos os dois, né? E livros muito românticos. Se você lê isso com 15 anos, você vai achar maravilhoso. E romantizam a violência de uma maneira muito impressionante, porque são livros muito bons, são livros muito bem escritos, e você fica com aquela gente na cabeça. Continuam também sendo adaptados, continuam sendo lidos e estudados e tudo mais. E são escritos por mulheres, né? Mas você não acha que esse tipo de identificação, justamente esse perigo que você está dizendo, esse risco que a ficção traz, e que eu concordo que traz, porque a gente se entrega, né? Não tem esse risco também desse tipo de ficção te treinar a romantizar a violência, a romantizar a submissão, a romantizar esse desprezo, a internalizar esse desprezo que esses homens sentem pelas personagens femininas, no caso do Roth e do Hemingway, por exemplo. Isso não é um perigo de deformação mesmo, que você pode ou não crescer e entender que está errado, que não é assim que você tem que viver a tua vida, ou não, ou você pode passar a tua vida inteira procurando o Heathcliff, que pelo amor de Deus. Ou o outro lá também, que tranca a mulher no porão, no sótão, tanto faz, mas... Agora eu tô tentando lembrar o nome desse personagem. Pois vou ficar presa nisso. Eu vou até olhar aqui. Eu vou responder a sua pergunta, mas o Heathcliff é um exemplo tão absolutamente radical, porque ele é um personagem tão cruel, tão horrível, demoníaco. Mas todo mundo ali é horrível também, né? Todo mundo é horrível. Ela é terrível, né? Ela é horrível. Ela é terrível. A mimada, voluntariosa. Emily, enfim. Né? Não, como é que é o nome dela? A personagem é a Cathy, né? Catherine. Exatamente. Catherine. É a personagem mais egoísta, talvez, da literatura ocidental. E que é autocentrada, não entende nada do que está acontecendo em volta. Então eu acho que, fazendo uma aproximação absurda entre o Morro dos Ventos Uivantes e o Complexo de Portnoy, que é tipo, não pode haver, né, romances mais diferentes entre si. Mas eu acho que são personagens tão horríveis. Os autores, né, as narrativas se regozijam tanto do quanto eles são horríveis, que no final você não quer essas pessoas, você não quer ser essas pessoas, nem reproduzir o modelo que elas estão apresentando. Digo isso, mas já repenso a partir do que você falou. Mas claro, quando a gente lê muito jovem, a gente... É isso, é aquela coisa do insidioso. Você quer viver essa intensidade, porque é apresentado como assim, o grande amor é isso. O grande amor é a Cassie e o Heathcliff. A palavra é intensidade, né? Engraçado, eu vinha pra cá pensando nas coisas que não entraram nesse livro. E era pra ter um capítulo que acabou, enfim, atravessando outros, mas sobre amores infelizes. Sobre essa obsessão da literatura com amores infelizes, né? E o quanto isso foi uma das coisas que mais me fizeram mal na vida. Eu tenho uma amiga que eu cito também muito no livro, que ela fala, não, agora eu quero amar em paz, eu quero amar em paz. E eu sempre falava para ela, eu não consigo, né? Esse desejo de amar em paz, para mim é tão esteticamente pobre, né? Claro que falo isso com o máximo da autoconsciência do patético, né? De falar um troço desse. Mas realmente a gente não é ensinado que o amar em paz é bonito. Né? Não, é. E aí eu vinha pensando se isso era uma coisa masculina, se não era, e pensei justamente no Morro dos Ventos Uivantes, né? Talvez o romance de amor mais infeliz que exija justamente foi, né, escrito por uma mulher e tal. E eu pensei, o que né, diferenciaria esse amor infeliz? E eu fiquei pensando assim, ele é um amor extremamente infeliz, mas é um amor plenamente realizado. Essa mulher e esse cara se amam, ele duvida do amor dela, e por isso, né, tudo é desencadeado, mas ela nunca duvida do amor dele. Tem essa personagem feminina que nunca é abandonada por esse homem. O que é muito maluco, né? Quer dizer, é um personagem vil, cruel, sádico, enfim, um horror. Mas a única coisa que não é colocada em questão nesse romance é que ele ama. Que ele ama ela. Que ele ama ela, né? Tem questão de classe, tem questão de raça, né? Sim. Enfim, não cheguei a nenhuma conclusão, vim dirigindo agora no carro pensando nisso, mas pensando nessa coisa dos amores infelizes, né? E uma outra coisa que era um pouco de desdobramento disso também, que ainda é uma ideia que eu quero trabalhar de alguma maneira, é o quanto a gente é apresentado para a ideia de casamento, apresentado em narrativas, tanto literárias quanto em cinema, como existem filmes e séries de casamento que parecem filmes de terror, que parece que tudo está prestes a dar errado. Isso é um negócio que me impressiona demais, que é uma coisa que o Anatomia da Queda joga, né, com isso, né, já começa tudo dando errado e ele vai repensando, né, essa relação, mas isso é uma coisa que sempre me impressionou e eu acho que teve
consequências ruins pra mim na minha vida pessoal, assim, nessa É isso coisa que eu fico pensando, eu acho que tem, eu realmente acho que tem, porque eu concordo com você, que a ficção molda a gente, que a gente, principalmente se você começa, né, a ler muito cedo, vai te criando problemas que depois que você depois tem que desatar e dizer, não é isso, não é bem isso. O bad boy, tipo Heathcliff, que é um herói em filmes, em livros, em tudo quanto é canto, não é isso que você vai querer para sua vida. E demora pra gente entender que esse não é o tratamento que a gente merece, que esse não é o tratamento que vai levar a uma vida feliz, que dá pra ter outra coisa, que nem todos os homens são assim, que nem todas as relações são Cat e Heathcliff, amém, graças a Deus, graças a Deus. Que é bom amar em paz. Que é bom amar em paz, que é bom amar em paz, que homem legal é bom, que homem doce é bom, né? Isso é uma coisa que, tanto no Hemingway, quanto no Roth, quanto no Lobo Antunes, quanto no Kerouac, quanto em todos esses caras, uma impressão que eu tenho é que eles não se interessam por mulheres, entendeu? Eles nunca pararam na vida para pensar o que é uma mulher, o que ela pensa, o que ela sente. Então é isso que eu vou retratar no meu livro. Apesar de serem grandes escritores, essa parte ficou totalmente fora. Então a impressão que eu fico é assim, se eles não têm nenhum interesse pelas mulheres que eles mesmos criam na cabeça deles, por que eu vou ter interesse pelos personagens masculinos? Eu como mulher, né? Eu realmente não consigo ler esses caras de nenhuma outra maneira. Mas aí eu quero puxar para a tua ideia de risco, que eu acho uma ideia muito interessante. Tem um livro que eu acho assim completamente magnífico, que é Lolita. E que é um livro de risco do começo ao fim. É um livro que você está o tempo todo no fio da navalha, porque é narrado por um personagem muito sedutor, é estupidamente bem escrito, então você está na cabeça daquele cara o tempo todo, mas ao mesmo tempo você entende que ele é um abusador, você entende que ele é um estuprador, e você entende que ele é um manipulador que está te manipulando, ele está manipulando o júri do tribunal que ele está sendo julgado, ele está te manipulando como leitora, e ele realmente consegue, você cai, você descai, você cai, você sai, você cai, você sai. E esse é um livro que eu não sei se as pessoas leem ainda, mas tem que ler, eu acho que deveriam ler. É um livro também que é muito adaptado errado, tudo adaptado errado. Eu nunca vi nenhuma adaptação de Lolita que fosse vagamente o que o Nabokov botou ali. Todas as adaptações são, inclusive, descritas. Tem uma acho que é com Jeremy Irons, fazendo o papel do Humbert Humbert, que diz, o cartaz do filme diz a maior história de amor já escrita. Ele diz, puta que pariu, gente, é a maior história de abuso já escrita. E é uma maneira de você entrar na cabeça de um abusador desprezível, muito inteligente, muito sedutor e safado, que vai ficar tentando te puxar pro lado dele o tempo todo, te convencer da narrativa dele. Mas se você ler com cuidado, ou talvez não tão jovem, ou se você não for homem, você vai entender. Então esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, com atenção. Esse eu realmente acho que vale a pena. Vale demais. E eu acho o seguinte, você falou, é um livro que não tem adaptações boas. Eu acho que ele é um livro não adaptável. Eu acho que ele é um livro que ele é um monumento à especificidade da ficção literária. Por que eu acho que ele não é adaptável? Porque justamente parte do que você está dizendo, dessa nuance que ele consegue estabelecer, que é a gente está na mão desse narrador, a gente conhece essa história inteira pela voz dele, mas a gente tem o que a gente vai construindo na imaginação a partir do que ele vai falando. E parte disso que ele vai contando é justamente, inclui as reações da Lolita, essas reclamações, sofrimentos, às vezes que ela vai atrás dele, inclusive, meio que vai tentar ser consolada por ele, porque afinal de contas ele é a única pessoa que sabe o que está acontecendo. Fica muito claro, a gente consegue perceber muito bem, mesmo sendo a voz dele, que ela está ali absolutamente sozinha no mundo, que ela só está recorrendo a ele porque ele é a única pessoa com quem ela pode compartilhar. Ele é a única pessoa na vida solidão na vida dela, né? Quer dizer, a gente tem, então, o que está sendo narrado e o que está sendo construído na nossa imaginação. Né? O que acontece quando a gente vai transformar isso num filme? O que a gente perde? O que se perde quando se transforma qualquer narrativa literária num filme? Justamente essa liberdade do leitor imaginar, né? Esse espaço de construção de uma imaginação que não é dada visualmente. Né? Claro, esse não é o único motivo para as adaptações de Lolita serem ruins. Né? Tem um sentido aí de venda, né, do pérfido, do sórdido que vende, que eu acho que é muito explorado por quem fez as adaptações cinematográficas de Lolita. E também uma leitura completamente equivocada, e essa ideia de contar um amor extraordinário, né, que, enfim, um amor errado, né, que também é
problema. Amor proibido. O amor proibido, exatamente. Errado, proibido, que o mundo não entende, que só os amantes entendem. Claro que isso é muito explorado. Mas eu acho que tem um problema justamente disso, de parte da Lolita do Nabokov, ser justamente essa parte que é como se ele desse instruções para o leitor e para a leitora, e a gente segue essas instruções na nossa imaginação. Então é como se ele dissesse, olha, a cena é essa, o que o narrador está dizendo é isso, mas o que está acontecendo de verdade eu estou contando com a sua imaginação para entender. É muito mal lido, muito mal interpretado, mas esse eu acho que é um que vale a pena. Mas o que eu fico pensando é que, enfim, esses outros caras todos que ainda te comovem, que você ainda consegue ler, a mim já não deu. Não vou ler mais nenhum, esquece, mas eu fiz meu trabalho, tudo bem entendeu? também. Eu fiz meu trabalho, eu li essa gente toda, Norma Mailer não, mas enfim, Updike, essa gente toda, e o Roth, e o D.H. Lawrence tem uma coisa que me incomoda demais no D.H. Lawrence, que me deixa louca, que é a ideia do homem ser responsável pela liberdade sexual e pelo orgasmo da mulher. As mulheres, elas são despertadas para a sexualidade pelo cara. A sexualidade dela, então, não depende dela se conhecer, dela gostar, dela ter tesão, não depende de nada, depende dele, desse cara. Então fica aquela coisa, se esse cara for embora, acabou minha vida sexual, porque é ele que fez com que eu gozasse, é ele que fez com que eu tivesse orgasmo. E eu não consigo aguentar isso. D.H. Lawrence é um que nunca conseguiu me pegar. Eu também li um pouco na adolescência, depois li um pouco na vida adulta, nem sei porquê, mas esse não, entendeu? Esse não me pega. Nossa, ele me pegou demais. Eu li o Amante de Lady Chatterley no quarto, fingindo que eu não estava lendo, com, sei lá, nem era tão novinha. É um livro sexy, se você tem, sei lá, 15 anos. Eu li, já tenho uns 15, e fiquei muito impressionada, assim, pela parte sexual, nem lembro do que eu achei como literatura. Não entrou na minha cabeça como, esse é um romance que eu amo, né? Mas muito mais tarde eu li o Mulheres Apaixonadas e esse eu amo. Eu concordo, eu concordo com você completamente, ele é isso, assim, né? Essas mulheres ficam encantadas com esses homens fazem surgir um desejo avassalador e enfim, eu só posso pedir desculpas por gostar, porque eu acho que você tem toda a razão. Ao mesmo tempo, eu acho muito maravilhosa uma coisa que ele faz, que eu acho super raro da gente encontrar em literatura, sobretudo escrita por homens, que é essas mulheres olhando para um cara e sentindo tesão. Inclusive discussões físicas bastante vívidas. Bastante vívidas. Por que elas sentem tesão? É a perna do cara, enfim, exatamente. O pau do cara. Nossa, a curva da coxa, a curva do ombro, peguei as coxas... Tem um voyeurismo também, né? Vou ver esse cara tomar banho, vou ver esse cara tirar a camisa, eu sei a hora. Todo Lady Chatterley tem muito isso, né? Total, né? O Mulheres Apaixonadas é isso, é um monte de gente, não só as mulheres, os homens também estão sentindo tesão pelos homens, esses homens que estão aí no mundo para os outros olharem para eles e falarem, meu Deus, que corpo é esse? Isso aqui. Não só sentirem tesão, no sentido, agora eu vou pegar esse corpo e vou usar ele, e vou gozar, ou ser usada por esse corpo e gozar, mas nesse gozo eu vou descobrir a verdade sobre o mundo, assim, né? É um negócio muito, muito impressionante. Parece que o corpo de um homem é a chave para o paraíso, mas eu olharia pelo lado inverso, assim. Olha que bom pensar no corpo masculino como uma chave para o paraíso, e não como uma chave para violência, para dominação. E esse é um livro que eu li adulta. E falei, caramba, não me lembro de ter lido. E, nossa, né? Uma mulher sentindo tesão diante de um corpo e não sendo seduzida pela paixão. Tem um livro do D.H. Lawrence, mas tem essa cena maravilhosa da mulher que tá vendo um cara sem camisa, de costas, e ela fala, me dá vontade de enfiar uma faca nessas costas. Que é uma reação masculina, né? Ao poder da sedução do outro. Eu não sei se é uma reação masculina. Me parece uma cena tão humana, você tá tão desconcertada diante daquilo, você quer resolver aquilo de alguma maneira. Destruir esse negócio que tá me perturbando. Você fala também dos mitos gregos, né? E da importância também desses mitos todos na nossa cabeça, Medeia, Clitemnestra e as outras, e Helena, e as boas, as más, a boa esposa, a má esposa, a Penélope como a boa esposa, a Clitemnestra como a má esposa, maravilhosa. Amo de paixão. Eu chego a amar a Medeia, gente, juro por Deus, mas deixa a Medeia de lado, que senão vão me bater aqui. Mas Clitemnestra, sem dúvida, se vinga do marido que matou a filha, que sacrificou a filha por causa de uns ventinhos para poder ir para Troia.
certíssima ela, e muito ardilosa, né? A maneira como ela consegue enredar ele na armadilha que ela criou para poder matar ela. Sou super fanzoca também da Clytemnestra, como você. Mas a gente vai vendo que ao longo das décadas, isso são mitos, né? Essa gente não existiu, essa gente está sendo escrita lá desde Homero, que também provavelmente não existiu. E são mitos que estão aí disponíveis para serem repensados, para serem reescritos, né? Então você diz que você prefere a Clytemnestra do que a Penélope, né? Porque ela age, ela acaba mal, mas enfim, em história grega todo mundo acaba mal, isso não é nada demais. E não a Penélope, porque a Penélope é aquela boa esposa que fica esperando, que espera durante 20 anos enfim, e aceita quando o cara chega, né? Mas a gente hoje em dia não precisa ficar com a Penélope do Homero, né? A gente pode ficar com a Penélope da Margaret Atwood, por exemplo, né? A Carol Ann Duffy, a poeta, ela tem um livro maravilhoso que eu recomendo muito para todo mundo, que chama The World's Wife. Eu não sei se foi traduzido no Brasil, mas seria, sei lá, a esposa do mundo, né? E são vários poemas, cada poema é uma esposa de alguém. Uma delas é a Penélope, mas tem, assim, a mulher do Darwin, tem, enfim, vai indo por aí, sabe? Tem um monte, é maravilhosa. A melhor de todas é a Eurídice. A Eurídice do Orfeu reclamando da vaidade dele, dizendo esse homem que se acha maravilhoso, tocando lira o tempo todo aqui no meu ouvido, e eu não aguento mais esse homem tocando lira, e todo mundo me dizendo o tempo todo que sorte que eu tenho desse homem ser apaixonado por mim. Aí eu morro, vem esse cara e resolve me puxar de volta, e eu não quero ir, cara, eu não quero ir, tá bom, entendeu? Tô livre dele, eu não quero mais saber dessa lira, tô de saco cheio. É muito legal, é muito bom. Mas o que eu acho é isso, assim, que a gente não precisa ficar... Você chama eles de hominhos, né? Esses seus homens, que eu acho muito engraçado, né? A gente não precisa ficar com os hominhos, né? A gente hoje em dia tem muitas outras possibilidades de leitura escritas por mulheres e também escritas por homens, né? Que são diferentes, que fazem releituras até desses personagens clássicos, né? Então, por que não? Deixar no cantinho deles, assim, já? Já não deu, não? Nossa, já deu. Orfeu é o hominho original, né? Eu não tinha pensado nisso. Original. Ele é o hominho original, não. Ele é o esquerdomacho, ele é o sujeito ali da Praça São Salvador, né? Impressionante. Assim. E depois ele fica lá, ela nunca não consegui, fica tocando não consegui, tive que olhar para trás. Tive que olhar para trás, não me aguentei. Nossa, que mala, realmente, quero muito ler, não conheço esse livro. E continua, todo mundo, tadinho dele, de novo, ele perdeu ela 2 vezes, ela morreu 2 vezes de caceta, ela morreu 2 vezes, a culpa é tua, amigo. Não, mas eu acho que você tem toda a razão. Mas sim, eu começo semana que vem o semestre, né, novo, na faculdade, e fiz uma disciplina que a gente vai ler só romances e montei. São romances metaficcionais, romances contemporâneos que discutem a própria ficção dentro da ficção. E montei o programa pensando nisso. E aí quando eu vi, só tem mulher. Na tua lista? Na minha lista. E não foi de propósito, né? E pensei, cara, realmente as mulheres estão fazendo coisas mais interessantes, né? Quer dizer, claro, né? Deve ter alguma coisa inconsciente que eu tô de saco cheio de ler homem e saco cheio de falar de homem por causa do livro. Claro que eu continuo querendo falar do livro. Mas realmente, depois que eu terminei de escrever esse livro, me deu muita vontade de ler mulheres. E acho que as mulheres estão fazendo coisas mais interessantes. Enfim, é uma afirmação sempre muito arriscada. É, uma generalização, mas parece, uma né? Generalização de onde está vindo a energia, né? Mas eu acho que volta para aquilo que eu falei um tantinho lá atrás. Livros são escritos por corpos. Corpos existem no mundo com suas especificidades. Então, eu acho que são experiências de vida que renovam a linguagem. De novo, não são só as mulheres, mas são pessoas trans, são as pessoas com outras vivências pessoas não brancas, sexuais. Também. Isso, né, de partida, claro, né, realmente um caminho de renovação da literatura, de mostrar que a literatura tem muita coisa, o romance, né, o romance tem muita coisa para fazer. E usar isso que você está defendendo no teu livro também para nós, mulheres brancas, nascidas na segunda metade do século XX, poder entender o que é você ser uma pessoa negra, o que é você ser um homem negro, uma mulher negra, uma pessoa trans, uma pessoa, enfim, diferente. Você é uma pessoa que nasceu no século XXI, diferente de você, que tem uma experiência completamente diferente, né? Para isso também serve a ficção, né? E acho que se a gente tem uma coisa para aprender com os homens brancos, mortos, ocidentais, héteros, cis, bonitos, altos, vamos ser arrogantes. Vamos nos dar os direitos que eles se deram durante tanto tempo, sabe? Vamos tocar o terror aí que nem eles tocaram. Vamos falar por eles. Vamos falar por eles é bom, vamos falar por eles. Então, acho que é o que você está fazendo aqui, né? Exatamente. Tá bom, obrigada.
Muito obrigada, acho que é um bom momento para acabar. Né? Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente tá no Instagram, no Threads, no X e no Blue Sky, no @Rádio Novelo. A gente também tá em todos os aplicativos de áudio. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França. O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Ashley Calvo e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A coordenação executiva é da Lara Martins. E a análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira.